Boa noite. Boa noite. Em meio à volta, Lula, PT oficializa Dilma Rousseff como pré-candidata à reeleição. E o presidente do PT diz que Joaquim Barbosa é responsável pela vida de José Genuíno. Itália marca para junho o julgamento de extradição de Henrique Pizzolatto. É aberto em São Paulo o feirão da Caixa. Quase 150 mil imóveis estão à venda. Nos Estados Unidos, Obama e Merkel discutem a crise na Ucrânia. E na série Cara de São Paulo, Carlos Moreno, ator no teatro e garoto propaganda na TV. Em meio ao Volta Lula, PT oficializa Dilma Rousseff como pré-candidata à reeleição. A repórter Sabrina Pires tem as informações. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, formalizou a pré-candidatura de Dilma Rousseff na corrida pelo Palácio do Planalto nas eleições de 2014. Em meio ao Volta Lula, um movimento encabeçado por parlamentares aliados ao governo pedindo o retorno na disputa deste ano do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele e a presidente Dilma Rousseff vieram ao encontro nacional do PT juntos, dizendo que quem realmente vai ser a candidata será Dilma Rousseff. Esse é um evento que ocorre até este sábado aqui em São Paulo e reúne as principais lideranças do PT que vão discutir as diretrizes do programa de governo para a campanha deste ano. Muitas lideranças falaram aqui no evento, inclusive o ex-presidente e atual presidente Dilma Rousseff. A única candidata aqui presente é a Dilma. A única. E neste momento, no encontro do PT, quem discursa é a presidente Dilma Rousseff. Dilma chegou ao local por volta das 8 da noite, acompanhada do ex-presidente Lula. Antes dela, falaram os presidentes e líderes dos partidos aliados ao governo. E na abertura do encontro nacional do PT, o presidente da legenda, Rui Falcão, disse que o partido vai responsabilizar publicamente o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, por qualquer problema de saúde do ex-deputado federal José Genuíno, condenado no mensalão petista. Ontem, Genuíno voltou a cumprir pena no Complexo da Papuda após a determinação de Barbosa. Ele estava em prisão domiciliar provisória devido a problemas de saúde desde novembro do ano passado. Mas após sucessivos laudos médicos apontarem que o quadro de saúde de Genuíno era estável, o presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu por mandá-lo de volta à cadeia. Itália julgará a extradição de Henrique Pizzolatto no dia 5 de junho. A informação é da Procuradoria-Geral da República. O governo brasileiro quer a extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, que foi condenado a quase 13 anos de prisão no processo do mensalão petista. Pizzolatto fugiu para a Itália, onde foi preso em fevereiro. Pizzolatto poderá recorrer da decisão que for tomada pelo tribunal e a corte italiana pode optar por pedir mais informações sobre o caso. O Ministério Público italiano já se manifestou favorável à extradição. Cartórios eleitorais fazem mutirão neste feriadão prolongado. Os eleitores têm até o dia 7 de maio para fazer a transferência ou a confecção do primeiro título. Para atender à demanda, os cartórios ficaram abertos hoje e também funcionarão no sábado e no domingo, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, quase 51 mil eleitores procuraram os cartórios nestes dias de horário ampliado. Para fazer o primeiro título, o cidadão deve procurar o cartório eleitoral que atenda o seu domicílio e levar o documento original de identidade e o comprovante de endereço recente. Para a transferência, o interessado deve procurar o cartório correspondente ao seu novo domicílio eleitoral, comprovar a sua identidade e a residência mínima de 3 meses. E, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a votação com biometria será usada em quase 800 municípios brasileiros neste ano. Deste total, 15 capitais usarão um método em que o eleitor é identificado através da impressão digital. O sistema, que tem como objetivo evitar fraudes, já tem quase 19 milhões de eleitores cadastrados.
A votação deste ano com biometria servirá, segundo o TSE, como experiência para a implantação da medida nos maiores colégios eleitorais do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Juntas, as duas capitais têm 13 milhões de eleitores, o que representa quase 10% do total nacional. A estimativa é de que Rio e São Paulo só tenham voto com biometria em 2018. Defesa Civil vistoria imóveis no Jardim Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Ontem, mais de 200 casas foram interditadas por risco de desabamento. A prefeitura informou hoje que as famílias receberão o auxílio aluguel. Mais de 1.000 pessoas de mudança, todas com medo de uma tragédia. A situação tá feia lá em cima, meu amigo. Feia, tudo rachado, tudo desmoronando. A gente está só aqui no colégio, não tem onde ficar, quer levar para briga, a gente não quer ir para briga. A comunidade Erundina, no Jardim Ibirapuera, fica na zona sul de São Paulo. As rachaduras nas casas começaram há pouco mais de uma semana. Os moradores avisaram a prefeitura. Na quarta-feira, as famílias tiveram de sair às pressas porque as casas correm risco de desabamento. Mais de 200 imóveis foram interditados. O solo está encharcado, as trincas estão... Existe um desequilíbrio, né, no local. Então nós estamos preocupados com um possível escorregamento, com chuva, inclusive, que essas casas venham para baixo. Daqui de baixo, olha, do campo de futebol, a gente percebe como o morro é íngreme, bastante alto e tem imóveis de até 6 andares. São construções feitas numa área irregular. Inicialmente, a Sabesp foi acusada de ter uma obra no local e que teria provocado um vazamento. Só que a empresa, em nota, disse que fez uma vistoria e não constatou qualquer irregularidade, qualquer problema. Mas lembrou que esse é um terreno cheio de minas d'água. Enquanto isso, a Defesa Civil disse que mais gente vai precisar deixar as suas casas por aqui. E algumas dessas construções devem ser destruídas. Algumas obras serão realizadas para poder colocar todo esse local em segurança. Quem não tinha para onde ir, dormiu nesta quadra de uma escola municipal vizinha. O local também serve de depósito temporário para móveis e outros pertences. A maioria dos desabrigados foi para a casa de parentes. Nós vamos dar o auxílio aluguel para essas 200 famílias que foram cadastradas agora pela Defesa Civil e pela nossa equipe de assistência social. E vou tentar liberar o mais rápido possível para não trazer mais transtornos para essas famílias que já estão com bastante problemas. Mais de 1.100 carros abandonados nas ruas da cidade foram recolhidos pela prefeitura no ano passado. No bairro do Morumbi, os transtornos são diários na rua conhecida como Ladeirão. A aparência ruim logo denuncia. O carro está parado há muito tempo na rua e vai se deteriorando. Estes estão no bairro do Morumbi, na zona sul da capital, e ninguém sabe quem são os donos. Sim, e aqui são duas mãos, ou seja, você sobe e desce. Você tem 2 carros parados, só passa um. Checamos as placas de 6 veículos com a Polícia Militar e 3 deles possuem dados divergentes com os cadastrados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. O que sugere que as placas podem ter sido clonadas ou podem ser veículos roubados. A responsabilidade pela fiscalização é das subprefeituras, que contam com a denúncia dos moradores para chegar até os veículos. Só no ano passado, 1.132 carros foram recolhidos por abandono. Mas retirar esses veículos da rua não é uma tarefa tão simples. Constatada a denúncia, o veículo recebe uma notificação que é fixada no vidro. Após 5 dias úteis, será considerado abandonado. Os fiscais também verificam com a polícia e órgãos de trânsito se o carro é produto de crime ou se tem algum tipo de pendência judicial. Não havendo empecilho legal, ele é removido para um dos 28 pátios da cidade. O valor da multa por abandono de veículo é de R$14 mil. Na região central, são os veículos de 2 rodas que chamam a atenção. Alguns comerciantes e moradores denunciam que existem motos roubadas entre as estacionadas diante das lojas. Um problema que, para o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, da Santa Efigênia, poderia ser amenizado com a criação da Zona Azul na região. Qualquer hora do dia você vai ver as motos na calçada. Então é muito difícil você ter uma vaga para um carro e não é estacionamento de moto, ali é para público geral.
Prefeitura afirma que a dengue parou de avançar na cidade de São Paulo. Segundo a Prefeitura, a cidade registrou 3.730 casos até a última quarta-feira. Em nota, a administração municipal afirma que na primeira semana de abril foram registrados 804 casos. E na última semana do mês passado, foram apenas 14 casos. A taxa de incidência da doença na capital paulista está em 33 casos para cada 100 mil habitantes, índice considerado baixo pelo Ministério da Saúde. Mais bairros da Zona Oeste, como Lápis, Jaguaré e cidades como Osasco, estão sofrendo com a doença. Começou hoje em São Paulo a 10ª edição do Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal. São quase 150 mil imóveis disponíveis na capital, região metropolitana e Baixada Santista. Jackson e Isabela se casaram há 1 ano. Na procura pela casa própria, arriscaram uma visita ao Feirão da Caixa no ano passado e saíram de lá com o negócio fechado. Você imaginava que mesmo no último dia e pela primeira vez no feirão vocês iam fechar? Não, nunca passou na minha cabeça. Tanto é que nós não levamos toda a documentação. Levamos só alguns documentos, o que deu para analisar nosso crédito. E aí, quando você saiu de lá, qual foi a sensação? De alívio e de uma vitória, né? Conquistamos o nosso patrimônio. Presos há 2 anos no aluguel, o casal está a poucos dias de receber as chaves de uma unidade do programa Minha Casa Minha Vida em Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Deram uma entrada bem menor do que a que dariam em outro apartamento e parcelaram o imóvel em 30 anos. Como eles, milhares de pessoas que sonham com a casa própria terão a oportunidade de fechar o contrato no feirão deste ano. No primeiro dia do evento, o movimento foi intenso. Qual que é o perfil do apartamento que vocês procuram? O perfil é para família pequena, né? 2 dormitórios, o suficiente. Estou procurando o mais em conta possível, né? A gente vamos aí para pesquisar. Ainda não encontrei o que eu estou procurando, mas vou continuar. Não vai desistir? Não vou desistir. Este ano, o Feirão da Caixa traz cerca de 150 mil imóveis, quase 15 mil a mais do que os oferecidos no ano passado. Com tanta possibilidade e tanto público, difícil sair daqui sem fechar um bom negócio. Os noivos Onilda e Cirlândio estão esperançosos. Com casamento marcado para daqui a 1 ano, eles chegaram às 9 da manhã e já estão de olho num apartamento na Barra Funda que sai por R$25 mil a menos do que o previsto no orçamento do casal. Vimos já 2 empreendimentos, um já pronto, outro entrega rápida e outro ainda previsto para ser lançado ainda para daqui a 1 ano. Tudo com o perfil que você queria, o valor, o local? Sim, todos. Tem esperança de sair daqui hoje com um apartamento comprado? Sim, claro que sim. Imóveis novos, usados e em construção poderão ser parcelados em até 35 anos. A expectativa da Caixa é manter o volume de R$3,2 bilhões em negócios fechados em 2013 na capital paulista. Um diferencial do ano passado que se repete é o prazo para o pagamento da primeira parcela. Quem comprar durante o período de feirão, até dia 31 de julho, aqui ou qualquer agência da Caixa, pode optar por pagar a primeira prestação só em janeiro de 2015. O Feirão da Caixa vai até domingo no pavilhão de exposições do AMB. Outras informações no site feirão.caixa.gov.br. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira que será proibida a venda de cerveja nas imediações do estádio do Maracanã em dias de jogos da Copa do Mundo no Brasil entre 12 de junho e 13 de julho. A proibição valerá para os 7 dias em que o Maracanã receberá jogos da Copa. Durante o anúncio das medidas, o prefeito Eduardo Paes informou também que decretará 3 feriados durante o Mundial. Todos os dias em que terão jogos na cidade do Rio de Janeiro. Nos dias 18 e 25 de junho haverá feriado parcial, a partir do meio-dia. Já em 4 de julho, dia em que o Maracanã vai receber uma partida das quartas de final, o feriado será total na cidade. Receita Federal começou a receber hoje as declarações do imposto de renda de contribuintes atrasados, que perderam o prazo oficial encerrado na última quarta-feira. A Receita também começou a receber as declarações retificadoras de pessoas que enviaram o documento, mas precisaram fazer alguma correção.
Quem perdeu o prazo tem 30 dias para fazer o pagamento da multa mínima de R$ 165,74 assim que enviar o documento. Caso os valores sejam mais altos, é preciso procurar uma unidade da Receita para efetuar o pagamento. A seguir, as notícias internacionais. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama se encontra com a primeira-ministra Angela Merkel. O tema foi a crise na Ucrânia. Taxa de desemprego nos Estados Unidos alcança o menor nível em 5 anos e meio. O índice recuou 0,4 ponto percentual, passando de 6,7% em março para 6,4% em abril. Com 733 mil pessoas a menos procurando trabalho, a fila de desempregados nos Estados Unidos recuou para 9 milhões e 800 mil, o que, de acordo com o Departamento de Trabalho americano, é o menor índice desde setembro de 2008. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O discurso da presidente Dilma Rousseff em rede nacional nesta semana causou muita polêmica. Em parte porque teve campanha eleitoral, em parte porque foi discurso eleitoreiro. A presidente fez uma grande onda para anunciar um reajuste da tabela do imposto de renda que não passava de reajuste de rotina. Pior que isso, um reajuste que não evita mais um aumento do imposto de renda. O discurso foi de campanha porque Dilma tratou de coisas como o reajuste do salário mínimo em 2016. A presidente disse que vai manter a política de aumentos do salário mínimo. Mas isso é assunto do próximo governo e do próximo Congresso. Logo, é promessa de campanha eleitoral. O discurso foi eleitoreiro porque, primeiro, Dilma anunciou o reajuste do Bolsa Família, o que não precisava fazer em rede nacional. Segundo, porque anunciou um reajuste da tabela do imposto de renda como se fosse grande coisa. E não era nada. A gente soube depois do discurso que o reajuste da tabela do IR para 2015 seria de 4,5%, como tem sido nos últimos anos. Mais uma vez, um reajuste abaixo da inflação, que vem sendo de 6% ao ano em média. Quando o reajuste da tabela é menor que a inflação, a gente acaba pagando mais imposto de renda. Parece confuso, mas não é. A tabela do imposto de renda indica o valor do salário de quem não precisa pagar imposto e, além disso, qual parte do nosso salário paga tanto de imposto. Cada parte do nosso salário paga um imposto diferente, uma alíquota diferente. Mas imagine que a tabela do IR só tivesse um valor de R$1.000, para simplificar. Até esse valor, você não paga imposto. Acima disso, paga. Vamos dizer que você ganhe R$1.000. Portanto, não paga imposto num certo ano. Mas vamos imaginar que, depois de um ano, o valor da tabela continue em R$1.000, mas seu salário foi reajustado pela inflação. Isso é, você não teve aumento real, apenas manteve seu poder de compra, apenas compensou a inflação. Vamos dizer que seu salário subiu para R$1.060. Como a tabela não foi reajustada, você passa a pagar imposto de renda, mesmo não tendo aumento de verdade, só o reajuste da inflação. Como a tabela do IR vem sendo reajustada abaixo da inflação, como a gente já falou, faz 2 décadas, a cada ano que passa, mais gente entra na faixa de renda que paga imposto. E quem já pagava imposto passa a pagar mais. No fim das contas, o reajuste anunciado pela presidente era apenas um truque publicitário. Boa noite. Acidente com trens na Coreia do Sul deixa 170 pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 3h30 da tarde, horário local. Um trem da linha 2 do metrô de Seul, capital da Coreia do Sul, bateu na traseira de outro que estava parado em uma estação. De acordo com autoridades locais, apesar do grande número de passageiros, as pessoas não se feriram com gravidade. Muitas sofreram escoriações leves e foram levadas para hospitais próximos, onde receberam atendimento médico. Em Nova York, ao menos 19 pessoas ficam feridas após o metrô, com cerca de 1.000 passageiros descarrilar em Nova York. 4 delas com ferimentos mais graves. O acidente ocorreu na linha F, localizada no distrito do Queens, logo após a hora do rush. O metrô tinha cerca de 1.000 passageiros e estava a caminho de Manhattan quando 6 vagões descarrilaram. A evacuação dos passageiros levou cerca de 1 hora e ainda não se sabe a causa do acidente. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama se reúne com a primeira-ministra alemã Angela Merkel. Os dois discutiram a crise na Ucrânia.
O encontro aconteceu na Casa Branca. Juntos, Obama e Merkel afirmaram que a melhor saída para a crise ucraniana seria o diálogo, mas que a Alemanha e Estados Unidos não hesitarão em impor novos embargos à Rússia, caso a crise continue. Enquanto isso, na Ucrânia, mais de 30 pessoas morreram em um incêndio dentro de um prédio em Odessa, cidade portuária do sul do país. Segundo o Ministério do Interior ucraniano, o incêndio teria sido criminoso e começou em meio a confrontos entre partidários do governo e militantes pró-Rússia. Ele ficou conhecido pelos comerciais de televisão sempre de uma mesma marca e com um jeito bem característico. Mas seu talento artístico vai muito além. Carlos Moreno é um personagem que é cara de São Paulo. Ele é um dos rostos mais famosos da publicidade brasileira, se não o mais famoso. Carlos Moreno já perdeu a conta de quantos comerciais você já fez ou ainda não? Acho que eu perdi. Quem tem essa conta é o Washington Oliveto. Mas enfim, eu não lembro o número exato, mas são quase 400 filmes que a gente fez durante 30 e tantos anos de campanha. Até hoje, ele é garoto propaganda exclusivo da Bombril, marca de detergentes e palhas de aço. O sucesso com a campanha desde que foi lançada, na década de 70, foi imediato. Entre os segredos do sucesso, o jeito tímido do personagem que interpretou. Como o Bombril é bom. Limpa os cantinhos difíceis de tudo. E as panelas ficam brilhando. Viram? Tudo mesmo. No começo ninguém esperava que fosse durar. Ninguém, nem eu, a Bombril, a agência, ninguém. Porque primeiro eu fiz um contratinho, enfim, para 4 filmes, ganhei aquele cachê e acabou. Daí foi tão bem sucedido que me chamaram para fazer um contrato de exclusividade por 1 ano, depois mais um, e foi sendo renovado e até hoje eu estou contratado. Ele chegou a se incomodar por ser reconhecido sempre por interpretar o mesmo personagem. Mas o incômodo passou quando surgiram convites para peças de teatro. Há pelo menos 10 anos divide a televisão com os palcos e atualmente apresenta um musical pela primeira vez. A gente canta, chama Nas Ondas do Rádio, porque a gente escolheu um momento da música brasileira que é da época de ouro do rádio, que é os anos 30, 40, 50, até o advento da televisão, que o rádio era o meio de comunicação de massa mais poderoso. No apartamento onde mora, no bairro de Higienópolis, Carlos Moreno vive sua tranquilidade, que o faz lembrar de como começou a carreira. Na infância, nem pensava em ser ator. Se formou em arquitetura, mas logo mudou de área e nunca exerceu a profissão. Eu estava participando de um grupo de teatro e a gente estava com um espetáculo em cartaz. E, por coincidência, o Washington Oliveto, que na época estava na DPZ, junto com o Petit, eles criaram uma campanha para Bombril, que tinha um personagem, começaram a fazer teste com atores. Por uma grande coincidência, um dos donos da produtora foi assistir meu espetáculo, me viu no palco e me chamou. Fui fazer o teste, passei. Agora, com a mão, a senhora passa um creminho, eu não sei. Além de entrar para o livro dos recordes como garoto propaganda há mais tempo no ar por uma mesma empresa, Carlos também participou do programa infantil Rá-Tim-Bum da TV Cultura e fez filmes no cinema. Este paulistano da Gema reconhece que, por causa da mistura de povos e da loucura da cidade, tem orgulho de ser uma das caras de São Paulo. Eu falo que eu sou uma flor do asfalto, quer dizer, eu gosto de São Paulo e é um vício. Para mim, assim, São Paulo é viciante. Bom. Bom? O quê? O espetáculo Flores Légio Musical, nas ondas do rádio, está em cartaz no Teatro Eva Hers, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. O endereço é Avenida Paulista 2073. As apresentações são às quartas e quintas-feiras, às 9 da noite. Os ingressos custam entre R$20 e R$40. 13 museus de São Paulo passam a ter entrada gratuita aos sábados. A medida tem como objetivo celebrar a Semana Nacional de Museus, comemorada entre os dias 12 e 18 de maio. Entre os museus que terão entrada gratuita serão o Catavento, Espaço Cultural da Criança no Centro, a Estação Pinacoteca na Luz e o Museu do Futebol no Pacaembu. Segundo a Secretaria da Cultura, outros museus manterão um segundo dia de acesso gratuito em sua programação.
Mais informações no site cultura.sp.gov.br. E a semana terminou com tempo firme em todo o estado de São Paulo e a falta de chuva contribuiu para a queda da umidade relativa do ar, aumentando os níveis de poluição, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Segundo os meteorologistas, só deve voltar a chover por aqui no final da próxima semana. Vamos ver como fica o tempo nesse sábado em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. É outono, mas o sábado terá cara de verão no interior do estado. Já aqui na capital paulista, as temperaturas ficam agradáveis. O tempo seco ainda toma conta de todas as regiões paulistas. No interior, o sol predomina e faz calor durante a tarde. Na região de Ribeirão Preto, por exemplo, a máxima bate na casa dos 30 graus amanhã. Já no litoral e também aqui na capital, o sábado começa com muitas nuvens, mas no decorrer do dia, a nebulosidade diminui, o sol aparece com força e não chove. A máxima não passa dos 25 graus em Caraguatatuba e também em Santos. E aqui na Grande São Paulo também não esquenta muito por causa da nebulosidade. Amanhã, mínima de 16 e máxima de 25 graus aqui na capital. No domingo, esquenta mais, máxima na casa dos 28. E a semana começa com sol entre nuvens e máxima prevista de 27 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Fon no Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, reveja os momentos que marcaram a viagem de Daniel Thompson e o Mochileiro. Assista agora Todo Seu e logo após, O Mochileiro.